Bom dia, igreja! Tudo bem com vocês? Desde quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, meu coração estava queimando, ansioso de estar aqui. E que alegria, que bom estar aqui com cada um de vocês, que bom estar aqui com a minha família, junto com vocês. Que prazer poder saber que esse Deus maravilhoso é que nos une, né? Jesus Cristo nos une aqui nessa manhã. E que juntos possamos estar continuando a glorificar a Deus, amém? Gostaria de estar mandando aqui um abraço para o pastor Guto, Nami, falaram que já estão assistindo aqui a transmissão. Um abraço para vocês, vocês são muito queridos da nossa família. No dia que nós entramos no processo de adoção, trazendo um spoiler aqui, o pastor Guto nos falou, vocês não estão adotando sozinhos, nós estamos adotando junto com vocês. Isso foi maravilhoso, porque soubemos naquele exato momento que nós não estávamos sozinhos, nós tínhamos uma rede de apoio que era a igreja, né? E nesse tema especial que vamos trabalhar aqui hoje, que nós como igreja possamos estar abraçando uns aos outros, porque como é preciso isso, ainda mais quando nós falamos de família, né? Cada um passa as suas dificuldades, cada um tem as suas fraquezas, suas limitações. E nós, como um corpo, nós podemos estar ajudando uns aos outros em oração, mas não somente em oração, mas também ir lá bater na porta e falar, o que eu posso te ajudar? Papais aqui presentes, que os homens aqui possam se unir nessa data especial. Quantos pais tem aqui nessa manhã? Olha, parabéns, papais. Parabéns a nós. Que desafio nosso, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo. E que a palavra de hoje possa alcançar o coração de vocês, pais. Que possa também alcançar os jovens. Quantos jovens nós temos homens aqui? Levantem a mão. Nossa, fiquei tão contente de ver tantos jovens aqui trabalhando. Futuros pais. Que essa palavra nessa manhã, você possa tomar para dentro do seu coração, que isso te forje o caráter, para que lá na frente, no seu casamento, você seja um bom esposo e um futuro pai também maravilhoso. Amém? Mamães aqui presentes, que vocês também aproveitem essa palavra, que ela possa ser bênção para você e ajudar o seu esposo, o seu marido nessa caminhada. Né, que você possa ser uma auxiliadora. Eu tenho a minha, maravilhosa, a minha gatinha, Késia, e ela tem me acompanhado e eu tenho visto o quanto eu cresci depois que eu me casei. Gente, eu era estragado, tá? Bastante. Graças a Deus, Késia tem me ajudado nessa caminhada aí, a aperfeiçoar o meu caráter, minha vida, em todos os sentidos. E agora como pai desse trio maravilhoso, Antônio, Ivo, Marcelo. E para as meninas que estão aqui, presta atenção, porque talvez seja algo importante o que você vai ouvir nessa manhã. Eu estou quase falando nessa noite, mas nessa manhã, estou me policiando aqui, nessa manhã, porque você precisa ter bem claro o homem que você deseja casar. Você tem que ter bem claro em seu coração, para que você peça a Deus e quando chegar, você saber identificar quem é o homem da sua vida. Amém, mulheres? Amém, meninas? Isso aí. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema de hoje, um bom pai. E, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho da minha história como pai. Pode passar o próximo slide. Olha que família linda, gente. Olha que sorriso. Quando eu olhei a foto dos meus filhos pela primeira vez, eu disse, tem os olhos do pai. Que alegria. Eles estão ali com vergonha, com frio, mas são lindos. Que família linda. Glória a Deus. Eu dou todos os dias por a família maravilhosa que Ele me concedeu. Então, tudo começou há 11 anos atrás, quando eu e Késia nos casamos. E 10 meses de casados, a gente já sentiu que a gente precisava aumentar a nossa família. E aí eu decidi, gata, está na hora da gente aumentar. Está na hora da gente começar o processo de engravidarmos. E aí começamos as tentativas, passou um mês, passou 2, 10, 1 ano e nada do positivo.
Foi então que a gente teve o alerta, né, surgiu e falou, vamos procurar um auxílio médico para saber o que está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo, vamos procurar um médico. E nessa ida ao médico, eu descobri que do meu lado veio o diagnóstico de esterilidade, né? Então, por via biológica, nós não poderíamos ser pais. E aí eu entrei no processo de luto, falei, Kézia, vamos para o Japão então agora. Aí entrei em guerra em casa, porque a Kézia não queria ir para o Japão, aí virou uma bagunça. Foram 4 anos, assim, lutando em casa, a gente passou por um momento bem difícil. Atravessamos esse período, e então, 4 anos depois, nós demos início ao nosso processo de adoção. Vimos que a adoção era um meio de nos tornarmos pais legítimos. Não era um plano B, mas era o plano A do Senhor para a nossa vida. E aí nós abrimos o nosso coração para a adoção. A princípio, o processo de adoção tem uma peculiaridade que você pode escolher o perfil da criança que você quer, ou crianças que você deseja, seus futuros filhos. Você coloca lá na lista a idade, você coloca a cor, menino, mais graves. Então, tem uma lista enorme que você preenche. E até então, eu e Kézia, nós conversamos e falei, vamos manter aqui o nosso perfil de uma criança só até 5 anos de idade, acho que a gente vai dar conta. Então, até o início era o desejo que eu e Kézia gostaríamos. Kézia tinha uma vontade muito grande de assistir um filme, chamado De Repente Uma Família. Alguém já assistiu De Repente Uma Família? Gente, é lindo o filme. E aí, trazendo um resumo, em um determinado ponto do filme, aqueles pretendentes que estavam ali desejando ter filhos vão para um encontro. Lá nos Estados Unidos é bem comum, aqui no Brasil não é tanto, mas já teve. Eles promovem um evento onde pretendentes à adoção, pais pretendentes à adoção, vão para esse lugar, esse encontro, e lá eles vão ter um dia, uma tarde separada especial junto com crianças que estão aptas para serem adotadas. Crianças e adolescentes estão aptas para adoção. E ali fazem gincanas, brincadeiras, tudo de uma forma intencional para que eles tenham uma interação entre eles e dali nasçam vínculos. E desse encontro saiam famílias formadas. E aí chega esse casal nessa festa lá no filme, e ele vê todo mundo correndo atrás das crianças menores. Todo mundo correndo atrás daquelas criancinhas de 4 anos para baixo, tão bonitinhas, né? E aí ele viu aquilo lá, e lá no fundo, numa escada, ele viu um grupo de adolescentes, mais velhos, né? De 14 anos para cima, de 14 a 17 anos. E não tinha ninguém conversando com eles. Eles estavam lá, no grupinho deles, cada um conversando com eles mesmos, mas não tinha nenhum pretendente a querer conversar com eles. E aquele pretendente do filme falou, tá errado isso, tá errado, eu vou lá conversar com eles. E aí o filme desenrola, não vou dar mais, assiste para vocês depois aí. Só sei que no final do filme, aquilo mexeu muito com o meu coração. E Deus, ele falou de uma maneira poderosa. Como Deus é especial, gente. Presta atenção nos detalhes da sua vida. Deus fala de umas formas tão, sabe, detalhes na sua vida. Pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um amigo. Tantas formas que Deus pode falar com a gente precisa estar sensível a ouvir a voz do Espírito. E no final do filme, eu virei para a Kézia e falei, gata, não fica brava comigo? Posso te falar um negócio? Aí ela falou, vai. Ela pensou que tinha desistido, né? Viu aquele perrengue todo que aquela família passou, falou, desistiu, não vai, vamos parar com o processo. Eu falei, já que a nossa família vai crescer, vamos crescer de uma vez só. Vamos fazer igual ao filme, vamos adotar 3 irmãos. Né? Por quê? Porque eu entendi naquele filme, através daquele filme, Deus, o Espírito falou no meu coração que não se tratava do que eu e Kézia nós queríamos apenas. Não se tratava apenas do que nós gostaríamos, mas veio uma pergunta a mais no meu coração. Qual é o perfil que está precisando de um pai e de uma mãe? Aí mudou, a irmã mudou a história dentro do meu coração.
eu vi que não se tratava somente sobre nós, mas se tratava sobre eles. Se tratava de crianças que hoje precisam de um pai e de uma mãe, mas não tem nenhuma perspectiva de serem adotados. E aí, conversei com a Késia, e aí nasceu os nossos 3 meninos, nossos 3 lindos filhos. Eles nasceram para nós com 4, 6 e 8 anos, né? A partir do momento que o nosso perfil entrou no Cadastro Nacional de Adoção, em 12 dias, nós recebemos a ligação. 12 dias. Então, como rápido, por quê? Porque é esse perfil que está precisando. Se você vai para o perfil que a maioria quer, de até 4 anos de idade, uma criança só, e provavelmente branca, o pessoal vai ficar aí 8, 9, 10 anos na fila. Então, não é questão que é burocrático o nosso país. A questão é que os pretendentes ainda não entenderam que quem precisa são crianças maiores com grupos de irmãos. E aí nasceu a nossa história. E aí tem bastante detalhe aí, mas hoje não vou conseguir contar. Basicamente é isso. Então, falando sobre um bom pai, pode passar o slide, nós vamos falar um pouquinho sobre um exemplo de pai na Bíblia. Nós vemos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 19, 21, fala sobre a história de José um pouquinho, pai de Jesus. Vou ler aqui com os irmãos. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Um exemplo de pai. José não é muito citado na Bíblia. Fala muito pouco sobre ele, tem poucos detalhes. Acreditamos que depois que ele apresentou Jesus lá no templo, aos 12 anos, por aí, provavelmente ele faleceu depois desse tempo, porque a gente não ouve mais falar dele, nenhuma menção sobre ele. Então, acreditamos que ele morreu muito cedo. Eu tirei esses dias aí para viajar um pouco na mente, né? Falei, por que será que por que Deus recolheu José tão cedo? Aí eu falei, talvez, será que ele ia impedir Jesus de... Porque é um pai, né? Pai, falou, não vou deixar meu filho sofrer. Então, mas não sei, é uma viagem minha que eu tive esses dias. Próximo slide, por favor. Bom, gente, agora vamos falar algumas peculiaridades aqui baseadas em José sobre o que é ser um bom pai. Primeiro, um bom pai é um homem justo. Pode passar, por favor? O que é ser um homem justo? Ser um homem justo significa agir com retidão. Guardem bem esse texto aí, em homens. Comece aí, a olhar dentro de você e ver se você está aí seguindo o que estamos falando aqui. Ser um homem justo significa agir com retidão, equidade e integridade, seguindo princípios morais e éticos em todas as áreas da vida. Um homem justo busca a verdade, respeita os direitos dos outros, age com imparcialidade e busca a justiça em suas ações e julgamentos. Ele é honesto, íntegro e cumpre suas obrigações com responsabilidade. Eita! Homens. Meninos, estão vendo? É séria a coisa. A responsabilidade que nós, homens, nós temos. E será que nós, hoje em dia, estamos assim? Será que os homens na sociedade têm mantido esse padrão de ideal? Ou será que nós estamos fugindo daquilo que Deus ele nos predestinou a sermos? Pode passar para o próximo slide, por favor. Um exemplo de um homem que é justo e íntegro na palavra é Daniel, né? Lá no capítulo 6, versículo 4 diz: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar.
ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Ele foi íntegro. Ele recusou comer alimentos impuros do rei. Vocês conhecem a história, né? Fidelidade com Deus, mesmo em um ambiente estrangeiro, fiel às orações, mesmo sob risco de morte. Mesmo sob risco de ser preso, ser morto, ele se mantinha fiel a Deus. Ontem teve uma gincana de Dia dos Pais lá na escola dos meninos. E, gente, como homem é, como fala a palavra? Disputa, competitivo. O homem é tão competitivo ao ponto de deixar de lado a integridade. Eu vi isso lá, no meio das criançadas. Numa gincana, cada formou os grupos, a molecada mais nova já brincou disso na escola. Aí tinha, no centro tinha outro círculo com umas bolas. Aí cada grupo tinha que sair correndo, pegar uma bola e trazer para o seu círculo. Quem conseguisse juntar 3 bolas, ganhava. Então você podia pegar bolas do círculo, só que eram poucas, então você tinha que pegar do vizinho, dos outros grupos você ia pegando. Então quem conseguisse pegar as 3 bolas, ganhava. E é muito difícil. E aí o que aconteceu? E é uma escola de base cristã, então eu acredito que eram todos cristãos ali. E aí eu vi pai dando aquele jeitinho brasileiro. Pegava a bola, ao invés de colocar no círculo dele, o que ele fazia? Ele ficava segurando. Aí o outro pegava e ficava segurando. Até o grupo dele conseguir segurar 3 bolas, eles iam juntos e colocou. E aí eles gritaram, ganhamos. Parece bobo, né? Parece bobo. Uma brincadeira, não tem problema. Só que como isso revela como está nosso coração. Isso é triste. Quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito triste. Porque aquela criança está vendo o seu pai dar um jeitinho, levar na malandragem para conseguir algo. Uma brincadeira, gente. Imagine então quando é uma coisa mais séria. Que aquele pai, o que os homens estão fazendo? Sabe? Que a gente possa ser íntegro, que a gente possa ser fiel nas pequenas coisas, que a gente possa ser íntegro e fiel na nossa vida, quando as pessoas estão olhando e quando as pessoas também não estão olhando. Isso é sério, gente. Isso mostra a integridade em nosso coração, isso mostra o Espírito do Senhor agindo no nosso coração. A gente precisa fazer isso, Pai. A gente precisa mostrar para os nossos filhos a integridade, a lealdade, acima de tudo para com o nosso Deus, santo, poderoso, nos mínimos detalhes, seja jogando bola, seja em casa, seja na igreja, no trabalho, onde você estiver, que a gente possa ser íntegro, amém? Pode passar, por favor? Um bom pai é um bom marido. Pode passar, próximo slide, é isso. Resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la como uma separação pública. Ali José, ele escolheu. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele ficou perdido, porque Maria era virgem, eles não tiveram um relacionamento. Então, na ideia dele, o que passou? Maria me traiu. Só que ele era tão justo, ele amava tanto Maria, que ele falou, eu não vou te envergonhar publicamente. Quietinhos, sem ninguém ficar sabendo. Então, ele ali amava Maria. Isso demonstra o amor que ele tinha por ela. Aí depois veio o anjo, falou com ele, aí acalmou tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Por favor, não fiquem bravos comigo,
Mas, sabe quando a gente é solteiro? Depois que inventou o celular aqui, ó, não sei quanto vocês, mas eu, quando era solteiro, eu fazia aquelas poses tudo assim, tirava foto e deixava aqui, ó, como capa do meu celular. Quem já fez isso? Acho que todos já fez isso, né? Deixou sua foto de capa no celular aqui, de óculos escuros, aquela melhor pose, melhor ângulo. As pessoas chegavam e falavam, nossa, não é você não, tá mudado, na foto é tão diferente. E aí a gente casa, e aí tá todo mundo romântico, né? Ai, vamos tirar uma fotinho juntinhos, vem aqui, dando um beijinho, abraçadinho, aí tá lá, de capa do celular, casal, apaixonados, ai, que lindo. Ou senão, você deixa a foto da sua namorada aqui, ai, que linda, da minha esposa, ou do meu esposo, só. E aí chegam os filhos. E aí o que acontece quando chegam os filhos? A foto do perfil vira o quê? Os filhos. Gente, está errado. Por que está errado? Porque a base da família, o alicerce da família é o casal. É o marido e a mulher. Esposo, mesmo depois que seus filhos chegarem, seu dever principal é com sua esposa. Parece uma coisa boba, né? Um simples detalhe bobo, mas que demonstra uma profundidade tão grande. Então, o desafio é você, homens. Eu não sei se o seu celular, o fundo da sua foto aí, são os seus filhos. Eu desafio você a colocar a sua esposa novamente. Sabe? Faz uma foto, sua esposa com seus filhos tudo junto. Aproveita aí um dia de culto, tá todo mundo bonito, cheiroso. Eu vi, tem uns fotógrafos aqui, fala, pode fazer uma foto tão bonita para nós, por favor, que eu preciso mudar a minha foto de perfil aqui do celular. Sabe? Aproveita. E aí tira uma foto bem bonita da sua esposa com seus filhos aqui, ou filho, e muda. Tenha esposa, sabe? Porque isso é uma forma de você demonstrar que a sua esposa, independente de qualquer coisa, ela continua sendo especial, você sabe o valor que ela tem e que vocês dois são uma só carne. E os seus filhos não são mais importantes que o seu casamento. Os seus filhos não são mais importantes que a sua esposa. Não coloquem eles na frente. É tão natural isso acontecer. E aí nós vemos crianças, jovens, chegando na sua maioridade, indo para faculdade, indo para fora, trabalhando, aí fica o casal sozinhos. E aí o que aconteceu? Passaram 18 anos só investindo nos filhos. E aí não conseguem mais viver juntos. São dois estranhos depois de 18 anos. Então cuidado. Cuide do seu casamento. Cuide sua esposa. Esposa também, tá, esposa? Eu sei que vocês amam os filhotinhos bonitinhos. Mas valorize o seu marido. Coloque uma foto bem bonita dele aí no seu celular. Isso vale para as esposas também, tá? Não é só para os maridos, não. Não fiquem bravos comigo, tá? Eu sei que muita gente aí tem a foto dos filhos só. Pode passar, por favor. Um bom pai é protetor. Pode passar? Isso, depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-se, José, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito. Proteção. José, ele não pensou duas vezes. O anjo falou, corre. Ele falou, tá bom, anjo, vou obedecer, vou correr, vou proteger a minha família. Pode passar? Proteção, irmãos, pode necessitar de algumas decisões intencionais. Pais, gostaria de compartilhar algumas decisões intencionais que eu tive que fazer para proteger a minha família. Primeira coisa,
começou na igreja. Eu e Kézia, nós congregávamos, nós estávamos ali cooperando. Assim que nós nos casamos, moramos em Marília. E lá nós estávamos cooperando numa igreja. E depois de um ano, nós voltamos para Pompeia, só que continuávamos congregando em Marília. E vivemos assim por bons anos, uns 3 anos. E aí veio a chegada dos nossos filhos. E aí eu e Kézia, a gente conversou. Será que ficarmos indo de uma cidade para outra, será que isso vai ser positivo para a nossa família? Será que isso vai ser positivo para os nossos filhos? E aí nós chegamos a uma conclusão, não vai ser. Nossos filhos não vão conseguir criar laços, amizades, porque a distância, querendo ou não, é perto, mas sabíamos que a dificuldade seria maior. E aí nós tivemos uma decisão, eu e Kézia juntos. Nós falamos, vamos procurar uma igreja para congregar na nossa cidade, que era Pompeia. E como nós crescemos na Hollins, e depois de anos, cada um foi, eu fui para o Japão, Kézia foi para Belo Horizonte, depois Atibaia, depois voltamos. Então, isso nos afastou por um momento da Hollins, lá em Pompeia. E chegou nesse momento que a gente tinha que decidir uma igreja para voltar. E aí nós decidimos voltar para a Hollins de Pompeia. Por quê? Porque lá era um lugar que nós tínhamos amigos, nós tínhamos uma boa amizade com todos, éramos bem recebidos e tinha uma estrutura surpreendente para primeira infância, adolescência, estrutura muito boa. E aí nós decidimos voltar lá. Então, essa foi a primeira mudança grande que nós fizemos pensando nos nossos filhos. A segunda mudança que eu precisei tomar foi na área profissional. Eu e Kézia, na época, éramos fotógrafos. Então, nós tínhamos a nossa vida profissional nos eventos. E os eventos acontecem em final de semana, casamentos, festas de aniversário. E a nossa rotina era maluca, porque a gente trabalhava durante a semana também, editando, fazendo outros eventos, mas nos finais de semana nós trabalhávamos também. E isso estava impedindo muitas vezes de nós, como família, estarmos indo cultuar juntos. E aí os nossos filhos estavam indo sozinhos, com o vô, com a avó. E aí surgiu um alerta, falou, está errado isso. A gente precisa fazer uma alteração. E deixa eu falar, tão difícil quando mexe na profissão, né? Tão difícil. Porque talvez envolve você abandonar anos de carreira para poder, talvez, então eu preciso me dedicar mais aos meus filhos, mas para isso eu vou ter que deixar anos de carreira. E aí, essa balança? Difícil. Muito difícil. Mas eu e Kézia, naquele momento, a gente viu, não, é preciso, nós precisamos mudar a nossa questão profissional para que a gente possa alcançar, senão nós vamos perder o coração dos nossos filhos. Nós vamos perder anos da vida deles, que seria muito, muito marcante para eles em relação à paternidade e maternidade, em estarmos perto, em sermos intencionais. E ali nós decidimos mudar, então a gente deixou todo o evento social de lado, fomos para uma área mais corporativa, e onde que a gente tinha uma agenda mais flexível, trabalhando mais de segunda a sexta mesmo, e voltamos a ter os nossos finais de semana. E outra grande mudança, ministerial. Gente, papai, mamãe, cuidado. Cuidado. Vou dar um exemplo. Eu e Kézia, a gente sempre serviu na igreja. A gente ama servir a igreja. A gente ama trabalhar para o reino. E aí, nos primeiros anos, quando os meninos estavam conosco, eu e Kézia, nós assumimos ajudar o ministério que trabalhava lá no IDF, no Instituto de Desenvolvimento, que eles fizeram um outro projeto que era o EDF, que é dentro das escolas, né, levando material para promover ali dentro das escolas, levar uma palavra, um curso que falava sobre valores para pais,
Valores e virtudes para os pais, para trabalhar o coração dos seus filhos. E nós, Ickésia, nós assumimos ali junto com eles, para estarmos ali sendo facilitadores desse curso nas escolas. E aí, como era a dinâmica? Eu e Ickésia, nós íamos, os nossos filhos iam junto conosco, porque não tínhamos aonde deixar. A gente nunca foi daqueles que deixa só na casa da avó, lá, né? Então a gente sabia que talvez podia sobrecarregá-los. Então a gente levava conosco. Só que eles chegavam, às vezes não tinha nenhuma criança, e aí eles ficavam lá no fundo, nas carteiras, porque era nas salas de aula, então eles ficavam na carteira, e muitas vezes a gente pegava no final do curso, eles estavam lá, deitados, dormindo, nas cadeiras, em cima das cadeiras, assim. E aí um certo dia, o Antônio chegou na Késia e disse: mãe, preciso falar com a senhora. O Antônio, mais velho, meu primogênito. Ele falou: mãe, eu sei que vocês estão fazendo isso para abençoar vidas. Eu sei que vocês estão fazendo isso para que vidas possam ser abençoadas. Mas, mãe, para nós é tão cansativo. A gente chega, dorme tarde, aí acorda estressado de manhã. E aí vocês ficam bravos com a gente porque a gente está estressado. E aí vocês brigam com a gente. E ele trouxe isso para nós. E aí veio o alerta. Será que nós estamos fazendo algo que é bom para a nossa família também? Sim, nós estamos abençoando vidas. Mas será que os nossos filhos estão da mesma maneira sendo abençoados? Ou nós estamos perdendo o coração dos nossos filhos? Sabe, como é delicado isso. Como a gente precisa estar muito sensível em estar olhando para os nossos filhos. Porque talvez o nosso trabalho dentro da igreja, o ministério que nós escolhemos estar servindo, aparentemente, a gente pode estar sendo uma bênção na vida das outras pessoas. Mas, lá em casa, nós estamos perdendo. E aí, então, surgiu uma outra mudança. E aí a gente escolheu mudar. E foi quando a gente falou, então nós queremos servir, nós queremos abençoar a igreja, abençoar as pessoas. Em qual área nós podemos entrar para que os nossos filhos também sejam abençoados? Foi aí quando nós começamos lá junto com o Ivan, na igreja de Pompeia, cooperar junto ali no grupo de adolescentes. O Antônio, nosso mais velho, estava nessa transição de ir para os adolescentes. E o Ivo e Marcelo, para eles era uma alegria, né? Uma diversão estar no meio dos mais velhos, né? Toda criança, assim, adora estar no meio dos mais velhos. Então, ali a gente viu que eles estavam junto com a gente. E ali a gente pôde abençoar a igreja, estar servindo no ministério, servindo ao reino, mas também tendo cuidado que a nossa família, os nossos filhos, estarmos juntos. Eu e a minha esposa juntos, os nossos filhos juntos. Então, essa foi outra mudança que nós fizemos. Então, proteção, pai. Você precisa proteger a sua família. E, às vezes, para proteger, você vai precisar tomar atitudes que vai mexer com o seu conforto. Você vai sair da sua zona de conforto. Mas saiba que nós servimos a um Deus real. Um Deus que Ele está vendo as suas decisões. E Ele sabe que as escolhas que nós estamos fazendo para honrar o nome dEle, honrar a palavra dEle e amar a nossa família, Ele vai nos abençoar. Ele vai cuidar de nós. Pode passar o próximo, por favor? Um bom pai acolhe em seu coração. José adotou Jesus em seu coração, independente de laços de sangue. Ele decidiu amar, foi uma escolha. Acolhe em seu coração. Próximo slide, por favor. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Carpinteiro. Você está falando de Jesus. José era carpinteiro. Como nós podemos imaginar que Jesus virou carpinteiro? Por causa do pai. O pai passou muito tempo com Jesus. Porque naquela época não tinha uma escola de carpintaria. Não tinha uma faculdade de carpintaria. A profissão era passada de pai para filho. E isso demonstrava que eles tinham, então, muito tempo juntos. Qualidade, discipulado, ensinando. Pai,
a gente precisa ter um tempo com os nossos filhos. Pai, nós precisamos ter um tempo de qualidade com eles. Tempo juntos, ensinando. Crianças que cresceram sem uma referência de paternidade, elas são muito atingidas. Eu estava vendo esses dias no Instagram um vídeo de um jovem e ele tinha sua identidade deturpada, aquelas identidades genéricas que nós vemos, e com a aparência chamativa, e ele, numa reunião, em um evento, talvez ali numa Câmara Municipal, ele cantando, e vou te falar, ele estava pagando mico. Para mim, cara, que ele estava pagando muito mico, que ridículo que ele estava fazendo aquilo lá. E muitas vezes a gente olha esses jovens, esses adolescentes que estão em uns caminhos diferentes. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não vem o caso, mas muitas vezes a gente olha para eles e fala, cara, que ridículo eles são. Como que pode? Mas sabe o que veio no meu coração? Que aquilo ali era um grito de socorro, um grito de ter atenção, uma atenção que ele não teve na família, uma atenção que ele não recebeu do seu pai, provavelmente. E isso fez com que ele tivesse a sua identidade totalmente deturpada. Pode passar. Será que os nossos filhos realmente estão bem? Será que os nossos filhos, pai, será que eles realmente estão bem? Talvez seja fácil, né? Porque nós estamos aqui dentro da igreja com pessoas maravilhosas. Como é bom os nossos filhos crescerem com pessoas tão boas. Nossos filhos estão tendo aí, hoje não teve escolinha, né? Mas tem escolinha dominical. E elas crescem entendendo e compreendendo a palavra do Senhor. Mas será, pai, que os nossos filhos estão aparentemente bem por causa disso? Porque eles estão cercados de pessoas boas, e aí eles estão indo bem, talvez? Ou será que ainda tem algo que possa estar no coração deles, machucado, ferido, que aparentemente talvez não estamos enxergando, mas está lá no coraçãozinho deles? E nós temos negligenciado, deixando os cuidados da igreja, aos cuidados da mãe. Ah não, a mãe cuida. Já estou trabalhando, já estou colocando comida na mesa. Estão numa escola boa. Então eles estão bem. Pai, nossos filhos precisam de nós. Precisam de um contato mais profundo. Pode passar, por favor. Amar vai muito, muito, muito além de suprir financeiramente. Precisamos nos posicionar como homens. Próximo, por favor. É uma frase muito bonita. Ser pai é andar ao lado dos nossos filhos, ao ponto deles enxergarem em nós os valores do reino. Isso é muito profundo. Andarmos com os nossos filhos, ao ponto deles enxergarem em nós os valores do reino. Valores do reino. Pode passar, por favor. Um bom pai é um bom filho. Pode passar. Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Deus, ele falou através daquele anjo a José. E o que José fez? Ele ouviu a palavra. José demonstrou obediência a Deus. Próximo.
Vamos ver aqui, ó, rapidinho, um bom filho na ótica divina, terrena, humana. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe. Então, um bom filho na ótica humana, nós com os nossos pais, nós precisamos honrar. E ter com os nossos pais um amor incondicional. Talvez eles erraram. Talvez eles tiveram falhas ao nos criar. Eu tive muitos problemas com meu pai. E esses traumas, esses problemas que nós temos com os nossos pais refletem como nós agimos com os nossos filhos hoje. Eu não sei você, mas eu vejo muito do meu pai em mim. A forma como eu trato os meus filhos muitas vezes. E não positivamente, mas também negativamente. Eu vejo muito das coisas que meu pai errou comigo, eu errando com os meus filhos. E se a gente não tem uma rotina de começar a pensar, um hábito de começar a refletir como os traumas que eu tenho com o meu pai, em colocar diante da presença do Senhor e pedir que Ele me cure, Ele me trate, e eu começar a ver a diferença nos meus filhos, a gente precisa fazer isso. A gente precisa entender os traumas, o que nós passamos com os nossos pais, nos entender e ressignificar tudo aquilo que nós passamos. Nós não podemos deixar que erros possam continuar nas próximas gerações. Precisamos pegar aquilo que foi bom, sim. Aprendi muita coisa boa com o meu pai, muitos valores com o meu pai, que hoje eu vejo aplicando com os meus filhos. Mas eu preciso lutar para não repetir os erros que ele cometeu comigo, para que eu possa ser diferente. E cuidado, isso não significa que nós vamos ser... É uma palavra, eu esqueci, perdão. Mas, Kézia, me ajuda. 3 formas de ser rígido ou muito solto, sim. Deixa o filho fazer o que quiser. Liberal. É tão fácil a palavra, né, gente? Mas eu tenho um problema, às vezes eu esqueço, tá? Me perdoe. Liberal, não significa que você tem que ser liberal, tá bom? Você ser liberal, hoje nós vivemos uma geração de pais que é liberal com seus filhos. Isso arrebenta com a identidade deles. Não pense que deixar os seus filhos fazer tudo aquilo que eles querem fazer vai fazer eles amarem mais você. Pelo contrário, você está perdendo seus filhos. Você está criando filhos sem uma identidade. Eles precisam serem educados, precisam ser, muitas vezes, ali chamados a atenção. Isso faz parte de uma paternidade saudável. Um bom filho na ótica divina agora, que é nós com o nosso Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o seu pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Tudo quanto Deus faz, o filho faz igual. Isso Jesus falando de Deus. E agora, através desse ponto, quero dizer, próximo, Deus nos adotou como filhos. Então pense, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Certo? Até aí a gente está seguindo. E o que Deus faz? Primeira coisa que eu gostaria de falar, Deus, Ele nos adotou. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Nós éramos pecadores, sem nenhum valor, perdidos no pecado, sem perspectiva de vida. Alguém se reconhece assim, como pecador? Eu me reconheço. Como eu era pecador, sujo, no fundo da lama, coberto de pecado, e pela graça do Senhor Ele me resgatou. Glória a Deus. Deus nos resgatou.
Se nós devemos fazer aquilo que Deus faz, será que nós também temos o poder de resgatar? Será que nós temos o poder também de estarmos resgatando vidas? E eu gostaria de trazer aqui algo que é do nosso projeto, a Poimê. Se hoje nós pensarmos quem pode ser uma dessas pessoas que estão perdidas, sem valor, sem perspectiva, nós olhamos para os órfãos. Crianças que foram destruídas por causa do pecado. Que hoje estão sem nenhuma referência de um pai e de uma mãe. Será que nós, como igreja, nós possamos ser a resposta? Será, pai, que você pode ser a resposta? Uma coisa que a gente fala é que eu e Kézia, nós nos aprofundamos na questão da adoção porque veio um diagnóstico de esterilidade. Mas o que nós entendemos hoje, o que nós fomos chamados é que não somente a adoção ou a questão da orfandade é um assunto somente para famílias que estão passando por um momento desse. Mas a gente entende que quando a gente traz esse tema, quando a gente traz essa perspectiva para dentro da igreja, não somente essas famílias serão alcançadas, mas todas as outras também vão sentir responsáveis para estarem adotando ou para estarem acolhendo uma criança que está em uma situação de vulnerabilidade. Por muitos anos, nós deixamos o Estado tomar conta dos órfãos. A igreja deixou o Estado cuidar dos órfãos. E nós vemos pela história, lá desde o Antigo Testamento, Deus falando, eu sou o pai dos órfãos, eu faço justiça aos órfãos, e vocês precisam fazer justiça a eles. Naquela época, quem cuidava dos órfãos era a comunidade. E hoje, o que nós estamos fazendo? Deixamos nas mãos do Estado. E como a igreja hoje tem se envolvido em questão dos órfãos? Apenas de uma forma mais assistencialista. Nós preparamos cesta básica, nós levantamos aí uma oferta e levamos para uma casa de acolhimento. Nós talvez ali no Dia das Crianças, ou Natal, Páscoa, levamos ali um teatro, levamos um louvor. Falamos sim da palavra do Senhor para elas, mas depois nós viramos as costas e cada um de nós retornamos às nossas casas e passamos mais um ano dentro da igreja e deixamos eles lá. O que nós estamos lutando é para que nós, como igreja, nós possamos dar um passo a mais. Ao invés de nós ficarmos apenas no nível de assistencialistas, nós possamos ser a resposta para o que realmente aquelas crianças e adolescentes estão precisando, que é uma família, que é a referência de um pai e de uma mãe. Pode passar, por favor. Deus nos adotou, agora é a nossa vez. Essa é uma frase linda que a gente gosta. Pode passar, por favor. Nesse QR Code, você pode ter acesso ao nosso conteúdo. Por esse QR Code, você pode ter acesso ao nosso trabalho e conhecer um pouquinho mais de como você, como nós, como igreja, podemos estar nos envolvendo mais em relação à questão dos órfãos. E nessa manhã, eu gostaria de ter a oportunidade de estar plantando uma semente no seu coração. Principalmente de você, pai. Sabe? Nós temos amado tantos os nossos filhos. Mas se a gente vê que existem tantas crianças que estão precisando desse amor, será que a gente não está sendo egoísta? Só olhar para a nossa própria família? Será que nós não estamos sendo egoístas demais? Nós como igreja? Em ver aquelas crianças que estão crescendo sem nenhuma perspectiva de receber um pai, de receber uma mãe, sendo cuidadas pelo Estado, por cuidadores, psicólogos, mas sem uma referência de um pai e de uma mãe. E o que nós gostaríamos de incentivá-los, não somente a adotar. A gente acredita que adotar não é para todo mundo. Adotar é para algumas famílias chamadas para esse... Mas existem outras formas, como eu e você, como igreja, nós podemos ser também referência como família para essas crianças.
E algo muito legal que eu gostaria aqui de trazer para vocês, muitos não conhecem, o programa de apadrinhamento afetivo. Apadrinhamento afetivo é uma forma tão linda de você envolver com uma criança e você ser um tutor, um tio, um mentor para aquela criança. Você não é um pai, você não é uma mãe, você é um tio, você é um mentor. Como que funciona? Você procura a vara da infância, você faz ali um preparo, você faz um curso, e depois desse curso, você fica apto para estar apadrinhando uma criança. Eles vão colocar uma criança dentro daquele perfil que você deseja, se você quer trabalhar com crianças ou adolescentes. E aí eles começam ali um processo de vínculo. Você começa a ir na casa de acolhimento, passa uma hora lá com a criança ou adolescente, conversando, tendo tempo juntos, e vai evoluindo. Conforme vai evoluindo, esse processo de adaptação, esse processo de vínculo, você pode estar levando para passar o final de semana com você na sua casa. Você pode também, quando o vínculo está bem formado, a equipe técnica do fórum viu que vocês estão muito bem, nas férias, elas podem ficar com vocês na sua casa. Gente, que forma maravilhosa para aquela criança, para aquele adolescente, poder ter uma referência de um pai, ter referência de uma mãe, ter referência de uma família saudável. Entender que aquilo que ela viveu lá, o sofrimento, os maltratos, violência física, psicológica, não é somente aquilo, existe sim uma família saudável. E olha, a oportunidade que nós como igreja, nós temos para plantar no coração daquela criança o Evangelho. Apresentá-la a Cristo. Apresentá-la ao nosso Senhor. Em Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Fazer justiça aos órfãos. No ECA fala que é direito de toda criança, de todo adolescente, viver em um convívio familiar, ou seja, estar numa família. É direito. Se o ECA está dizendo que é direito da criança viver dentro de uma família, nós como igreja, a nossa justiça, será que é inferior à justiça dos homens? Será que a nossa justiça é inferior à justiça dos homens? Sabe, nós precisamos nos levantar. E eu acredito que a nossa geração é essa geração que vai se levantar em favor dos órfãos. A nossa geração vai ser a geração que vai ser resposta ao clamor desses adolescentes que não têm perspectiva nenhuma de viverem dentro de uma família. Mas aqui dentro das nossas igrejas, nós vamos levantar casais que vão se levantar e falar, não, eu vou ser resposta. E nós, como igreja, vamos ajudá-los. Não, nós apoiamos vocês. Vão, façam curso, o que vocês precisarem, financeiramente, em oração, tudo. Nós, como igreja, porque nós, como comunidade, nós temos um poder tão grande. Tão grande. Então, abra o coração. E, por último, terminando, um bom pai pede perdão. Gente, pedir perdão para os nossos filhos é algo tão poderoso. Eu não sei qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho. Eu não sei qual foi a última vez que você reconheceu algo errado que você fez. Lá em casa a gente tem costume, quando as coisas estão feias, aquela bagunça, a gente se reúne e nós fazemos a nossa reunião de família. E ali é o momento de cada um pedir perdão, uns para com os outros,
Papai e mamãe também pedir perdão para os nossos filhos, porque nós erramos muito. Pedir perdão. Talvez hoje não seja um dia somente, papai, de você receber ali um abraço ou receber ali um parabéns pelos dias dos pais, mas talvez hoje seja o dia de você reconhecer que você precisa pedir perdão para o seu filho. E eu gostaria nesse momento promover algo aqui no nosso meio. Que nós possamos sentar junto com os nossos filhos e ter um momento ali de oração, de pedido de perdão, e um momento também de orar para os nossos filhos e declarar bênçãos sobre eles, palavras proféticas para eles. Pode passar, por favor? Aqui está uma colinha, tá? E aqueles filhos que não estão com seus pais aqui, eu gostaria que os pais presentes pudessem estar adotando eles nessa manhã. E que vocês possam estar orando por eles. Que vocês possam estar abençoando eles. Declarando palavras de bênção. Abra um momento para ouvi-lo. Às vezes ele está precisando, está angustiado. Que ele possa se abrir. Deixe ele livre para se abrir. E aí você ore. Peça perdão em nome, talvez, da pessoa que aquela adolescente ou aquela criança está ferida. Que seja o momento, nessa manhã, de estarmos juntinhos, orando uns pelos outros, da nossa família. Pais, orem pelos seus filhos. Abençoe, declare palavras de bênção. Amém? Podemos fazer, pastor? Quem aqui não está com o pai presente aqui nessa manhã? Levante as mãos. Tá. Pais que estão aqui presentes. Gente, levanta a mão bem alta, porque os pais que estão aqui presentes vai chegar até vocês para estar adotando vocês nessa manhã. E vocês juntos vão estar orando. Amém? Vamos lá, continue com a mão levantada até o pai aí se aproximar de você. Os filhos que não estão com os pais presentes, deixam as mãos levantadas. Pode levantar, gente, vamos fazer uma bagunça aqui agora. Adote aí alguém que não está com o papai aqui, sentem juntos, tenham aí. Vamos aí, tem uns 10 minutinhos aí para a gente estar fazendo isso, tá bom? Pode fazer a baguncinha, fazer uma rodinha, tirar as cadeiras do lugar.
coração que é ensinado por Jesus, como fruto neste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um aqui, com toda a Igreja de Cristo. Amém e amém.